No decorrer deste mês de fevereiro, que por sinal é tão curto, eu pretendo pregar sobre personagens bíblicos inspiradores. No próximo domingo à noite eu pretendo trazer uma mensagem sobre uma heroína chamada Esther. Eu vou procurar intercalar homens e mulheres. Graças a Deus que nós não temos outros gêneros, é só isso mesmo, homens e mulheres. E hoje eu quero falar a respeito de Josué. Amados, como é difícil escolher as partes da história de Josué para trazer uma mensagem no tempo que nós temos disponível, como é nosso costume, porque são tantos os detalhes. Eu me detive ao longo da semana na leitura de todo o livro de Josué. Como sabem, é o primeiro livro da categoria literária, livros históricos no Velho Testamento. E é um livro precioso, só 24 capítulos. E mais uma vez veio à minha mente o ensino de professores meus nos seminários onde eu estudei, dizendo que a nossa percepção a respeito dos assuntos bíblicos é muito mais completa quando nós temos a coragem e a disponibilidade de tempo para ler um livro inteiro de uma vez. Nem todos têm esta oportunidade por causa de suas responsabilidades, e eu sei disso, e há irmãos que trabalham muito mesmo. Eu fiquei pensando a respeito das mães que cuidam de filhos pequenos, eu entendo. Há algum tempo atrás, já não tão pouco tempo, eu passei pela experiência de ter filhos pequenos e o trabalho das mães é incessante. Seria bom que nós nos lembrássemos disso. Elas não têm tempo para uma leitura mesmo de 24 capítulos num dia, não é? Porque a luta é grande. Geralmente os avós têm mais tempo para isso. Inclusive eu vou trazer uma ilustração de um garoto teólogo que temos no nosso meio, aqui na Primeira Igreja Batista de Manaus, no contexto desta maravilhosa história de Josué. Mas, amados, eu vou ler o texto que provavelmente é o texto principal quando nós lemos de uma vez e interessados em saber o que Deus quer nos ensinar, quando nós lemos o livro de Josué. Eu me refiro aqui a Josué, o primeiro capítulo, versos 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amados, vamos relembrar. O Velho Testamento ensina, conta a história do povo de Deus. Velho Testamento, 39 livros. E o início desta história Abraão, o pai da fé, recebendo a promessa de Deus
que ele seria pai de uma grande nação. E nós nos lembramos, por certo, do texto em Gênesis 12, e tu serás uma bênção, em ti serão benditas, em algumas outras versões, todas as famílias da terra. O povo de Deus, fundado, digamos, por ordem de Deus em Abraão, acabou se tornando escravo do Egito e por muito tempo sofreram amargamente, até que Deus, observando o sofrimento do seu povo ali no Egito, chamou um homem chamado Moisés para ser o libertador do povo. Em Gênesis, no capítulo 13, verso 11, nós aprendemos a história e nós vemos que, de fato, Deus assim fez, porque tudo que Ele promete, Ele faz. E oportunamente, mesmo Moisés ficando tão temeroso a respeito, Êxodo 3, quero dizer, Moisés ficou muito temeroso e, de fato, disse que ele era incapaz de fazer isso. Mas Deus insistiu e Moisés, com sabedoria, aceitou a responsabilidade e liderou o povo naquele maravilhoso êxodo, aquele êxodo épico, quando o povo de Deus, de fato, deixou de ser escravo do Egito. Pois bem, mais tarde, porque Deus havia prometido a Abraão e havia prometido novamente a Moisés que ele faria com que o povo habitasse a terra escolhida, a terra de Canaã, chegou o tempo quando Moisés já está para morrer. Então Deus orientou Moisés para que escolhesse especificamente Josué, que eu estou chamando de um conquistador ou um líder vitorioso. Eu não disse o líder vitorioso, eu disse um líder vitorioso, porque há muitos outros vitoriosos no Velho e no Novo Testamento. Sem dúvida, a tarefa de alguém que vai conquistar a terra prometida por Deus, com todas as promessas que nós conhecemos, alguns de nós conhecemos bem pela leitura do Velho Testamento, essa tarefa era muito complexa, porque Canaã era a terra onde manava leite e mel e o povo de Deus, por promessa de Deus, não era o único interessado em Canaã. Outros povos já habitavam lá, muitos povos. É verdade, sim, que quando nós lemos de uma vez o livro de Josué, existem capítulos onde a leitura se torna quase tediosa, porque são praticamente a mesma coisa. Josué liderando o povo na conquista e vencendo, e fazendo aquilo que Deus disse que era para fazer, literalmente aniquilando os povos vencidos. É oportuno fazer aqui um parênteses para que nós estejamos muito alertas para o fato de que nenhum de nós, meros seres humanos, tem autoridade para julgar os atos de Deus. Nenhum de nós tem. E eu digo isso porque há pessoas que, ou por ignorância, ou por falta de entendimento espiritual sobre a palavra de Deus, de fato criticam Deus por ter dito a Josué o que ele devia fazer no tocante do aniquilamento de muitas nações. Naturalmente que pessoas imaturas, especialmente nossos filhos às vezes são imaturos, é normal que sejam assim, todos nós crescemos durante a nossa vida. É aqui que eu quero contar, para tranquilizar os irmãos e para que não fiquem ansiosos, a história de um pequeno teólogo entre nós. O avô dele está aqui conosco, me contou uma história muito interessante que eu gravei, que tem a ver com esta imaturidade quanto ao entendimento da palavra de Deus. É que o avô estava cuidadosamente, como nós avós devemos fazer, eu também tenho esse privilégio, eu tenho 6 netos, e este avô estava ensinando o seu neto a respeito do início, da criação, da relação de Deus com o homem, como o homem pecou,
e por causa do seu pecado, contando a história do Éden, e que havia ali um anjo protegendo a árvore da vida, porque se eles participassem do fruto da árvore da vida, eles seriam mortos. E o jovenzinho, que eu estou chamando de jovem teólogo, disse assim para o vovô: vovô, por que Deus logo não cortou esta árvore para que não houvesse a possibilidade de pecado? Eu achei tão interessante este ponto, mas é de uma pessoa imatura. Mas há adultos imaturos a respeito das ordens de Deus, não é? Eu contei hoje de manhã e repito que certa feita, quando eu preguei a respeito de Josué, os feitos de Josué, mais ou menos em termos do que estou fazendo hoje, alguém me encontrou ali na saída, era um participante da igreja, e ele disse assim: é por isso, pastor, que eu não gosto do livro do Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é cruel, o Deus do Novo Testamento é amor. Que falta de entendimento da palavra de Deus. Tudo isso para confirmar o fato de que nenhum de nós, por mais entendido que imagine ser, tem autoridade para julgar as ordens e os feitos de Deus. É verdade, há coisas de mais difícil compreensão do que outras, mas nós devemos ter o cuidado de não julgar Deus, porque Deus, na verdade, é como tantas vezes cantamos, Ele é justo, Ele é puro, Ele é amor, mesmo que nós não entendemos a magnitude destas afirmações sobre o Senhor. A tarefa de Josué, um líder vitorioso, era uma tarefa complexa, era a tarefa de conquista da terra de Canaã. E às vezes nós pensamos assim: como é que de repente surge um líder desses? Como é que de repente surge um Josué? Na verdade, quando nós lemos o Pentateuco e entrando pelo livro histórico de Josué, nós descobrimos que Josué não apareceu assim do nada, não é? Não existia e de repente aparece Josué. Não foi assim, não. Notem alguma coisa a respeito do preparo que Deus vinha fazendo para trazer à história um homem com esta capacidade e com este interesse no cumprimento da vontade de Deus. A primeira referência a respeito de Josué está em Êxodo, no capítulo 17, versos 8 em diante. Êxodo, capítulo 17, versos 8 em diante, que fala a respeito de um povo chamado Amalequita, que este povo veio e atacou Israel em Refidim, verso 8. E Moisés, então, que estava liderando o povo naquela época, fugindo, levando o povo para Canaã, mas sem entrar lá ainda, e Moisés disse a Josué: escolhe, Josué, alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. E Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina, e acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia, mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso pegaram uma pedra, puseram-na debaixo dele para que a sustentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado, então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e o seu povo. Então veio, a esta altura, Moisés, líder do povo de Israel, já confiava no jovem Josué. Ele vinha sendo preparado. Moisés havia descoberto qualidades daquele guerreiro Josué que deviam ser, como foram, aproveitadas para a proteção do povo de Deus. Amados, nisto nós observamos já este líder em formação que aproveita as oportunidades, digamos, todas as oportunidades que surgem para servir
o seu Deus, enquanto servia o seu povo. Um pouco mais adiante no livro de Êxodo, no capítulo 24, a partir do verso 13, nós aprendemos que quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus com 72, 74 líderes, Josué naquela época já era o seu auxiliar. Ele era auxiliar porque ele servia a Moisés. Em Êxodo, no capítulo 32, a partir do verso 15, quando Moisés já havia recebido as tábuas da lei e havia sido acompanhado por estes homens escolhidos especificamente, mas que não foram até o lugar onde houve o contato, a relação mais estreita entre Moisés e Deus ao receber as tábuas da lei. Quem estava mais próximo, segundo as Escrituras, no Êxodo 32, ficou mais próximo de Moisés, enquanto desta relação com Deus, esta recepção das tábuas da lei, foi novamente Josué. Tanto é que quando Moisés já voltava, acompanhado àquela altura por Josué chamou a atenção do seu mestre Moisés de que havia um grande barulho no acampamento dos israelitas. E Moisés, conversando com Josué, disse assim: olha, esse barulho não é o grito de vitória ou qualquer outra coisa, isto parece mais louvores. E eram louvores. O povo de Deus havia caído mais uma vez na cilada da idolatria, e eles estavam, entre aspas, louvando um bezerro de ouro que haviam construído, haviam preparado, lamentavelmente, com a ajuda do seu líder maior, abaixo de Moisés. Há mais sobre o preparo deste líder vitorioso, Josué. Em Números, no capítulo 13, a partir do verso 1, Deus manda Moisés escolher 12 espias para sondar a terra, porque na peregrinação do povo de Deus, finalmente eles chegaram próximos da terra prometida, mas ainda não exatamente lá. E com excelente estratégia, Moisés, que também era um homem afeito a lideranças militares, ele diz: olha, vamos escolher aqui 12 espias, um de cada tribo, e estes espias foram escolhidos para sondar a terra de Canaã, para estabelecer as estratégias para aquele início de conquista, e Josué era um deles. É interessante como a palavra de Deus desce a detalhes a respeito desta ação estratégica de Moisés, porque após 40 dias de observação dos inimigos, para que pudessem entrar na terra seguros do que deviam fazer para experimentar vitória, o relatório dos 12 espias foi esquisito, porque não havia concordância entre eles. Tanto é que lemos em Números, no capítulo 13, a respeito deste relatório. O texto diz assim: ao fim de 40 dias eles voltaram de sondar a terra. A sondagem era para poderem entrar, lutar e conquistar. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. Os frutos eram grandes, diferentes do que eles conheciam até. E prestando contas a Moisés, disseram: nós fomos sim à terra a qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e mel, é uma fartura só, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali também os descendentes de Anak, homens de tamanho gigantesco. Eles não tinham 10 metros de altura, mas eles eram bem maiores do que os homens comuns da terra de Israel. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas,
os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se e diante de Moisés e disse: nós, ele era um dos dois que deram um relatório positivo a respeito do que viram, temos de subir e nos apoderar da terra, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas houve então um debate. Os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque o povo é mais forte do que nós. Depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra onde passamos para conhecê-lo é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Quando nós lemos isso, se conhecemos um pouco de psicologia, podemos ver bem a projeção que é tão natural na vida humana, a projeção que eles fizeram do povo da terra, que eles haviam de conquistar, né? Eles se viam como gafanhotos, e os outros os viam como gafanhotos porque, entre aspas, gafanhotos eles eram, temerosos, se sentindo pequenos, apesar de toda a promessa de Deus que era conhecida, porque os fatos relatados a respeito de Josué, quando Josué recebeu o comando para o trabalho penoso, difícil de conquistar a terra, a comunidade estava presente. Tudo isso para dizer que Josué não apareceu do nada. Josué vinha sendo, como líder, preparado por Deus para cumprir a vontade do Senhor. Há uma lição preciosa para nós aqui. Aqueles que pretendemos ser líderes e temos colocado a nossa vida nas mãos de Deus para fazer o que Ele quer de nós. Nós precisamos entender que é Deus quem prepara os líderes. Sempre foi assim. E quando Ele prepara os líderes são vitoriosos. Não importa o que a sociedade diz sobre o trabalho destes que Deus preparou. Existem-se atividades de líderes que são mais conhecidas e menos conhecidas. Existem atividades que trazem ao líder mais status ou menos status, mas Deus comanda a vida dos homens. E a história após história, no Velho e no Novo Testamento, a respeito da necessidade e a respeito da realidade do preparo de Deus para a liderança do seu povo. Que aqueles dos amados que, de fato, estão no período de escolher algo, que entendem ser a vontade de Deus para a sua vida, que entendam isso e se entreguem ao plano de Deus para as suas vidas, porque o plano será o melhor. O plano trará alegria na sua própria vida e trará resultados conforme a vontade do Senhor. Além de falar sobre o preparo do líder vitorioso que foi Josué, eu quero escolher algumas das vitórias na conquista da terra de Canaã. Lembremos-nos que em Josué, logo no primeiro capítulo, nós aprendemos que eles chegaram próximos ao Jordão e o início da conquista tinha a ver, por causa da geografia, com a travessia do Rio Jordão. Isso acontece de uma maneira muito, muito especial. Josué, capítulo 3, nos apresenta esta maravilhosa história. Capítulo 3, versos 13 em diante. Deus deu orientação específica sobre o que deveria acontecer. Eu não trarei, obviamente, todos os detalhes, mas Deus prometeu e orientou o seu povo por meio de Josué para que eles atravessassem e disse que eles atravessariam a pé enxuto, porque logo que os sacerdotes chegassem e tocassem com seus pés
à margem do rio Jordão, que eles deveriam atravessar, as águas do rio Jordão seriam represadas. Elas serão interrompidas, diz o texto no capítulo 13, verso 13. As águas que descem pararão e ficarão amontoadas. E então o povo partiu e tudo aconteceu exatamente como prometido pelo Senhor. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, verso 16, muito longe, à altura de Adã, a cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Atravessado o rio Jordão, nós aprendemos outras maravilhas que Deus fez. Nós aprendemos que Moisés teve um encontro, uma visão, literalmente, uma visão onde ele viu um homem. Ele fez perguntas a este homem, isto está no capítulo 5, no verso 15, e este homem era, segundo o relato das Escrituras, era uma visão a respeito de Deus mesmo, na pessoa daquele anjo. Anjo é angelos, é mensageiro de Deus. O texto apresenta assim: um anjo, um mensageiro de Deus, aparece a Josué. Eu quero ler a história diretamente a partir do verso 13. Então Josué, perto de Jericó, lembrem, haviam atravessado o rio Jordão, sem molhar os pés. Perto de Jericó, Josué levantou os olhos, olhou diante dele, estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. E Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Vocês vão ver por esta pergunta ao anjo que aparece, vem que Josué estava pronto para a guerra. Ele quer saber de que lado você está. Ele estava vivendo este drama, que ele tinha sido orientado para liderar o povo nas vitórias contra os inimigos. E aquele anjo responde assim: nenhum dos dois, eu não sou nem a favor nem contra. Ele diz: venho como chefe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, perguntou: o que diz o meu Senhor ao seu servo? A ideia que devemos ter é que Josué entendeu naquela visão que era o próprio Senhor Deus, na forma daquela visão de um guerreiro na sua presença. E ele, que é obediente, pergunta: que diz o meu Senhor ao seu servo? A ideia é: quais são as ordens? Quais são as ordens? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Esta é uma excelente ilustração a respeito do destemor e a obediência do líder Josué. Ele entendeu que aquilo era uma visão do Senhor, era uma manifestação do Senhor, e ele aprende, ele é encorajado por esta palavra do anjo do Senhor a prosseguir a sua caminhada e a sua conquista. O grande pregador norte-americano do passado já distante, Alexander McLaren, gostava de interpretar esta visão de Josué como uma visão de Cristo. Sim, no Velho Testamento. Nós devemos entender que desde o Velho Testamento, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, é apresentado de muitas formas. E Alexander McLaren era de firme convicção de que aquele guerreiro do Senhor era em termos teológicos, era um tipo de Cristo, era uma manifestação das verdades
que Cristo traria de maneira integral. Depois deste acontecimento que muito encorajou o herói, o guerreiro Josué, ele leva o povo a montar base numa cidadezinha, num lugar chamado Gilgal, em preparo para avançar na cidade maior, a cidade de Jericó. E as ordens do Senhor para Josué e para o povo por meio de Josué eram, no mínimo, muito incomuns, porque a estratégia que é apresentada nas Escrituras é uma estratégia inconcebível para guerreiros naquela época. Era algo que só mesmo Deus poderia fazer, só Deus poderia dar estas instruções. Ele primeiro enviou espias para saber o que fazer, quais as estratégias que usaria, e lá os espias terminaram na casa de uma prostituta, ali em Jericó, mas quando os líderes de Jericó descobriram que homens estranhos haviam estado ali, e Raabe era o nome da prostituta, soube disso, mas ela, por entender, por causa dos comentários que já eram feitos a respeito do avanço do povo de Israel em Canaã, ela entende que aquilo é obra de Deus, ela tem esta sensibilidade, e ela conta aos espias o que havia acontecido, que eles já estavam sendo procurados, esconde os espias, oportunamente permite que eles saiam em segurança, mas aquela prostituta chamada Raabe solicita veementemente que ela seja poupada com todos os seus familiares quando por ocasião da vitória do povo de Deus sobre a cidade de Jericó. E assim acontece. Qual é a estratégia? A estratégia do avanço sobre Jericó. Em poucas palavras, o exército do povo de Israel devia rodear a cidade de Jericó 7 vezes, tocando instrumentos. No 7º dia, eles deviam rodear 7 vezes, tocando as trombetas. E no momento exato, segundo Deus, na apresentação desta estratégia, eles deviam gritar em alta voz, e Deus operaria o milagre de derrubar os muros de Jericó, a fim de que os soldados do povo de Deus pudessem entrar e dizimar a cidade sem tirar qualquer produto, qualquer valor, prata ou ouro ou qualquer outra coisa, porque tudo deveria ser dedicado ao Senhor. Era anátema, havia maldição se alguém tomasse qualquer coisa daquela cidade. Aqui que vem a minha lembrança, uma história que há muito tempo atrás me contaram a respeito de um menino que participava da escola bíblica dominical da sua igreja, e ele ia só, porque a família dele geralmente não podia ir à igreja por causa de alguma responsabilidade. Então o garoto ia só, e quando ele voltava para casa, a mãe dizia assim: meu filho, o que foi que a professora ensinou hoje? E o menino, naturalmente, inteligente, dizia para a mãe dele o que ele havia aprendido na escola bíblica dominical. Pois bem, naquele domingo o assunto era a queda dos muros de Jericó, esta vitória, que foi vitória completa. E então, quando o menino chegou em casa, a mãe perguntou: então, meu filho, como foi a escola bíblica dominical? Ele disse: foi maravilhosa. Nós ouvimos uma história de um homem chamado Josué, que liderou o povo de Israel para entrar na cidade de Jericó. E a mãe disse: me conta, meu filho, como é esta história é interessante. Disse assim: mamãe, eles chegaram lá com helicópteros e tanques, e cercaram a cidade, e no momento exato, Josué sabia qual era o momento, porque Deus disse para ele, eles avançaram e acabaram com a cidade dos inimigos do povo de Deus. A mãe olhou para ele e disse assim: meu filho,
Não minta, meu filho, conte a verdade. Ele disse: ah, mamãe, se eu lhe contasse a verdade, a senhora não ia crer. Se eu lhe contasse a verdade, a senhora não ia crer. Amados, é tão difícil prontamente crermos nos milagres de Deus. E assim sempre houve, sempre haverá. Pessoas, lamentavelmente, hoje, na igreja, há pessoas que de fato leem a Bíblia e pensam algumas coisas em que creem e outras em que não creem. E o resultado desta prática é o completo abandono da palavra de Deus. Completo abandono da palavra de Deus. Um exemplo disso é, tantos cristãos hoje em dia, lamentavelmente, não creem na história da criação, porque entendem que o mundo e tudo que há é resultado de evolução. É uma teoria das origens que não tem fundamento científico, como nenhuma outra teoria no mundo a respeito de origens tem fundamento científico, porque aconteceu num tempo muito remoto. Mas há muitas pessoas que não creem na criação. Eu estou trabalhando num sermão a respeito do que Jesus cria a respeito da criação. E é algo maravilhoso nós notarmos o que Jesus cria a respeito da criação. E não nos esqueçamos, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas, amados, o povo de Deus, orientado por Deus na estratégia, venceu. Não foi o povo de Deus que venceu, Deus mesmo venceu a barreira, a dificuldade para o avanço e a vitória sobre Jericó. Amados, Josué repetia muito isso para o povo que ele liderava. A vitória é do Senhor. Mas há sequelas a respeito deste acontecimento, do avanço na grande cidade de Jericó, a primeira das grandes vitórias. Porque, apesar da ordem de Deus por meio de Josué, que tudo ali era anátema, nada devia ser tomado, alguém desobedeceu. Alguém desobedeceu. E quando a segunda cidade procuraram invadir a segunda cidade, que era a cidade de Ai, tudo parecia para o próprio Josué e seus liderados que seria extremamente fácil, uma cidadezinha pequena em comparação com Jericó. Mas houve grande tristeza porque o povo de Deus que procurou entrar nesta cidade com muito menos gente por uma questão estratégica, não era necessário tanta gente, tantos guerreiros para vencer uma cidadezinha inexpressiva. Muitos dos israelitas foram mortos. E Josué voltou-se para Deus com muita tristeza no coração, inclusive citou para Deus a promessa que Deus havia feito, e Deus disse para ele o que havia acontecido: havia pecado. Josué volta para o povo com a ordem de Deus para descobrir quem pecou, para aplicar o devido castigo sobre esta terrível desobediência. É uma história dramática, difícil para nós entendermos a nossa limitação, a nossa ideia de que Deus às vezes foi duro demais, mas Ele vai por tribo, por família na tribo, por grupo dentro daquela família, e descobre um homem chamado Acã, que mediante a palavra de Josué conta toda a história. Ele não tem saída, ele sabe que a verdade é conhecida, e ele diz: de fato, eu separei para mim uma capa babilônica. A capa babilônica, segundo alguns autores, como mesmo cita Israel Belo de Azevedo, era o ideal de consumo daquele tempo, de tão bem feita que era. Ele também guardou ouro e prata, e depois de ter subtraído ali de Jericó estas coisas, de forma muito cuidadosa, ele foi e plantou estas coisas, enterrou estas coisas no meio da sua tenda. Pois bem, o final desta história é que Josué manda auxiliares irem à tenda, tudo foi encontrado. E o castigo de Acã foi sobre ele e sua família.
todos eles pereceram, para exemplo da dificuldade, da tragédia que é o pecado e a desobediência. Amados, como eu disse, é difícil escolher textos que falem a respeito da história de Josué, porque a história é muito rica. Por esta razão, eu quero me encaminhar para o fim, apresentando o fato de que este líder, usado por Deus para grandes feitos na conquista de Canaã, deu maravilhoso exemplo de obediência a Deus e fidelidade. Fez assim até o fim da sua vida. Já com a idade muito avançada, ele continua se reunindo com o povo e, reunido o povo, ele exalta o Senhor Deus pelas vitórias que havia conseguido para o povo de Deus, em nome do Senhor. E ele conclama o seu povo a permanecer fiel a Deus, especificamente cultuando, adorando ao Senhor, abandonando os seus ídolos e escolhendo, dentro de suas responsabilidades, servir ao Senhor com integridade. No capítulo 24, que é o último capítulo deste livro de Josué, a partir do verso 11, esta maravilhosa história. Josué, já no finalzinho da sua vida, com cerca de 120 anos, ele reconta a história das vitórias do povo de Israel e ele lembra tudo que Deus havia feito por eles. Inclusive, ele vai a detalhes a respeito da história muito antiga, a respeito de Abraão, a respeito de Moisés, mas a respeito de como ele mesmo, Josué, foi usado para o cumprimento da vontade de Deus na conquista de Canaã. Por isso ele diz assim, em nome de Deus: então eu vos trouxe, diz o Senhor, a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, que batalhavam contra vós, mas eu os entreguei na vossa mão, Deus entregou, e vos apropriastes da terra dele, assim que eu os destruí de diante de vós. Balaque, o filho de Zippor, rei dos Moabitas, armou um ataque contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Mas eu não ouvi Balaão, por isso ele vos abençoou e eu vos livrei da sua mão. E quando atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, ele está recontando, os homens de Jericó batalharam contra vós, como também os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei, Deus os entregou na vossa mão, pois enviei o terror diante de vós, que os expulsou como os reis, os 2 reis, e nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. Eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, Deus está dizendo por intermédio de Josué, e cidades que não edificastes, onde agora habitais, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Mas agora, praticamente a última mensagem de Josué para o seu povo, agora temei ao Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade, jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito, cultuai ao Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se aos deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que afirmação! Amados, esta afirmação é o que Deus espera de nós em nossos dias, porque todos nós teremos, na continuidade da nossa vida, guerras, lutas, conquistas que são necessárias para a nossa vida e na vida e para a vida daqueles que estão debaixo
de nossa responsabilidade. E a verdade é que, assim como Josué, àquela altura, tendo sido líder do povo de Deus por praticamente toda a vida, visto que o início dele, no início da vida dele, a preparação foi tão grande, já servia o Senhor com integridade. Agora, amados, ele dá mais um exemplo. Eu não posso decidir por vocês, mas eu decidi a respeito da minha vida e a respeito da minha família. Hoje dá trabalho fazermos isto, amados. Eu decido sobre mim e sobre a minha família. Deus nos livre, mas parece que os tempos estão apertando na experiência daqueles que de fato creem em Deus e confiam em Deus. Há tanta conversa na nossa cultura, não é só brasileira, não, cultura mundial, de que devemos aceitar como definitiva a pluralidade de ideias, a ponto de que é dito nas universidades, na academia, em todos os lugares que não importa o que você diz, não importa aquilo que você crê, tudo é verdade, a sua verdade é tão verdade quanto a minha verdade. Pluralidade, pluralidade, até que você tenha escolhido por livre e espontânea vontade, não só isso, por causa do toque de Deus na sua vida, de que você vai seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus, você vai obedecer, você vai ser abençoado por Deus por esta obediência, mas você vai ajudar outros neste mesmo caminho. Aí o tempo fecha, porque é dito para você a sua ideia, a sua teologia, a sua teoria é falsidade. Numa palavra inglesa, em palavras inglesas, todo mundo conhece, fake news, é engodo, e você é proibido de testemunhar esta verdade. É proibido. Em países que os amados nem imaginam, tidos como países cristianizados, não há país cristão, mas há países cristianizados, que há longo tempo vêm recebendo a influência da palavra de Deus. Há países assim, onde já é proibido apresentar verdades das Escrituras, mesmo com criatividade e habilidade. Recentemente, um grande pregador nos Estados Unidos da América do Norte foi cancelado de redes sociais, porque disse a verdade a respeito de travestis, conforme a própria palavra de Deus. Quem sabe os irmãos já ouviram também esta notícia. O fato é que, durante toda a sua vida, mas agora no final da sua vida, Josué, o vitorioso, aproveita mais uma oportunidade para orientar, para dirigir e para exemplificar a obediência ao Senhor. Escolham a que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero concluir com as seguintes afirmações. Há muitas lições na história de Josué, mas eu quero, em primeiro lugar, dizer que Deus sempre escolhe e prepara os líderes do seu povo. Continua fazendo como fez com Abraão, Moisés, Josué e muitos mais. Todas as vitórias nas lutas da nossa vida são fruto da presença e da bênção de Deus. A afirmação de Josué que ele guardou no coração é: Ele pelejará por vós. Deus pelejará por vós. Deus peleja de fato por nós. Remove dificuldades miraculosamente até. Vez por outra eu ouço o testemunho de um irmão que estava em grave crise em alguma área da sua vida e dizem eles, quando testemunham, de repente, tudo foi solucionado, inclusive como eu pedi ao Senhor, que foi misericordioso comigo. A queda do muro de Jericó é um destes exemplos de
Deus removendo dificuldades para que o seu povo fosse e continue sendo vitorioso. O refrão em Josué está no capítulo 10, verso 42, segunda parte do texto, onde é afirmado: porque o Senhor Deus de Israel batalhava por Israel. Que privilégio nosso pensar um pouco a respeito destas verdades. Amados, reconheçamos a maravilha que é termos um texto assim à nossa disposição, um exemplo como o de Josué. Porque, na verdade, cada um de nós tem suas lutas particulares. As nossas lutas não devem ser estranhas. Inclusive, há uma das cartas de Pedro diz: não vos estranheis quando houver dificuldades, em minhas palavras, houver dificuldades em suas vidas. As dificuldades são parte da vida normal. O que nós devemos levar a sério é a palavra de Deus. E hoje, porque estamos pensando sobre Josué, a palavra que foi lida em Josué 1:9. Não se desanime, não tenha medo, porque eu, o Senhor, estarei com você em qualquer lugar para onde for. E não nos esqueçamos, a palavra que foi dada a Josué há tanto tempo atrás é a mesma palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 28 de Mateus, a última parte do verso 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha termos um Deus assim, um Salvador assim. Aliás, não nos esqueçamos, o significado do nome Josué é Deus é salvação. E é salvação para nós. E qualquer um que se arrependa dos seus pecados e se entregue a Deus para o cumprimento de suas promessas. A pergunta final é: você já confiou em Jesus como seu único e suficiente Salvador? O Novo Testamento é muito claro a respeito do que deve anteceder a nossa entrega a Jesus Cristo. E quero relembrar isto porque, quem sabe, ao alcance da minha voz esteja alguém que está absolutamente pronto, até por causa das pressões, lutas, dificuldades da vida, a se entregar ao Senhor para obter as vitórias que o Senhor quer cumprir na sua vida. As coisas são: eu sou sim pecador, mas mesmo assim Deus me ama. É por isso que Deus, na forma humana, como Jesus veio ao mundo e morreu por mim, para que, crendo nele, eu seja salvo e permaneça salvo, abençoando o mundo com a mensagem do Evangelho de Cristo. Há alguém entre nós que quer tomar uma decisão aceitando Jesus como Senhor da sua vida, porque já reconhece que é tempo disso? Quem sabe tem aguardado, tem esperado, mas tem ouvido a mensagem, tem entendido a mensagem, e já chegou a esta compreensão. Se há alguém aqui entre nós, eu gostaria que levantasse a mão agora, dizendo: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu já sei que eu sou pecador, eu sei que Deus me ama, tem sido tão misericordioso comigo, eu creio, mas eu quero me manifestar hoje. Há alguém aqui assim, nesta condição? Levante sua mão para nós nos alegrarmos com você. Se alguém participando do nosso culto em sua casa, mas tem esta convicção, seria um grande prazer se pudesse tal pessoa nos mandar uma nota dizendo: eu, no domingo 6 de fevereiro à noite, ouvindo uma mensagem outra vez, resolvi aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero agora viver para Ele. Que bênção é termos histórias como a de Josué para nos inspirar a fazer a vontade do Senhor. A minha oração sobre a minha própria vida é que eu permaneça fiel, cumpridor da vontade de Deus na minha vida. A minha oração é que você seja vitorioso, especialmente na decisão corajosa, destemida, firme. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.